Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais do Banco Central. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone, bom dia a todos. Vamos divulgar as estatísticas fiscais do país para o mês de agosto, né? No mês de agosto, como vocês podem ver na tabela 1 da nota para a imprensa, o setor público consolidado teve um déficit primário de 22,8 bilhões de reais. Esse déficit, esse resultado, o déficit de 22,8 bilhões de reais, representou uma melhora em relação ao déficit de 30,3 bilhões de agosto de 2022. Ou seja, o setor público consolidado, na comparação de agosto de 23 com agosto de 22, teve uma redução no seu déficit primário. Para nós avaliarmos essa melhora de 7,5 bilhões na comparação interanual do resultado primário do governo, do setor público consolidado, essa melhora, para nós analisarmos entre seus componentes, quais foram os responsáveis por essa melhora, é preciso ter em conta um aspecto muito importante, né? Em agosto de 2022, portanto, na base de comparação que nós estamos fazendo com agosto de 2023, em agosto de 2022, o resultado do governo central e dos governos regionais foram afetados por uma operação específica, que é a cessão do Campo de Marte pelo município de São Paulo para a União. Essa operação sozinha teve o valor de 23,9 bilhões de reais. Essa operação representou, portanto, em agosto de 2022, um déficit para o governo central e um superávit para os governos regionais. Então, sempre que a gente for analisar ao longo desta coletiva os resultados de governo central e governos regionais, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Essa operação do Campo de Marte, claro, ocorreu, está corretamente registrado, mas para fins de comparação em termos econômicos, né, nós vamos sempre apresentar os resultados observados, mas mostrar o impacto dessa operação. Mas vocês devem observar que para o setor público consolidado, né, que junta o resultado do governo central com o dos governos regionais, essa operação foi neutra. Ela foi deficitária para o governo central, superavitária na esfera dos governos regionais, e quando a gente soma as duas coisas no setor público consolidado, ela se anula, ela se torna neutra. Ou seja, de fato houve uma melhora, né, no resultado primário, na passagem de agosto de 22 para agosto de 23, e aí nós vamos ver, né, de onde veio essa melhora, com mais detalhes daqui a pouco, né? Se a gente considera o governo central, a gente pode observar também na tabela 1 que houve um déficit de 26,2 bilhões de reais em agosto de 2023, que se compara com um déficit de 49,8 bilhões de reais em agosto de 2022. Logo, o resultado primário do governo central, nessa comparação entre agosto de 23 e agosto de 22, piorou 23,6 bilhões. Esse montante é quase que exatamente o montante da operação do Campo de Marte, 23,9 bilhões. Ou seja, para fins da nossa análise econômica, se nós excluirmos a operação, né, do Campo de Marte, o resultado primário do governo central, nos dois períodos, agosto de 22 e agosto de 23, teria permanecido estável, né? Quando a gente passa para analisar os governos regionais, houve um superávit de 2,5 bilhões em agosto de 2023 e um superávit também de 18,5 bilhões em agosto de 2022, né? Ou seja, uma melhora aí de algo como 16 bilhões. Só que a operação do Campo de Marte em agosto de 2022, né, aumentou o superávit dos governos regionais em 23,9 bilhões. Logo, se a gente excluir essa operação, ao invés dessa piora ocorrida de 16 bilhões, que efetivamente ocorreu, teria havido uma melhora no superávit primário dos governos regionais de 7,9 bilhões nesse período. Ou seja, essa melhora do resultado dos governos regionais, se nós excluirmos para fins analíticos a operação do Campo de Marte, é da mesma magnitude da melhora do resultado primário do setor público consolidado, 7,9 bilhões no caso dos governos regionais, 7,5 bilhões no caso
do setor público consolidado. Então, quando a gente exclui, para fins analíticos, a operação do Campo de Marte dentro da esfera do governo central ou dos governos regionais, nós vemos uma estabilidade do governo central, uma melhora dos governos regionais. E como a operação do Campo de Marte, para fins do setor público consolidado, ela é neutra, então nós podemos dizer que essa melhora de 7,5 bilhões no resultado primário do setor público consolidado foi devida ao desempenho dos governos regionais, né? Então, acho que esse era o primeiro dado, isso eu acho que é importante para o resultado do mês, porque essa operação ela é muito grande, pode distorcer os resultados, então a gente pode, eu acho que deve analisar os resultados com e sem essa operação. Continuando nos resultados do setor público consolidado, passando agora para a tabela 2, nós vamos ver que o setor público consolidado teve um resultado primário deficitário em 79 bilhões de reais no acumulado de 2023, de janeiro até agosto. Esse resultado, quando a gente compara com o período de janeiro a agosto de 2022, ele representa uma piora de 199,1 bilhões, né? Na tabela 2, vocês podem ver que o resultado primário do setor público consolidado de janeiro a agosto de 2022 foi superavitário em 120,1 bilhões e ele agora passou a ser deficitário em 79, então teve bilhões, teve uma virada de resultado e essa piora equivale a 199,1 bilhões de reais. Quando a gente passa para a tabela 3, que apresenta os resultados no acumulado de 12 meses, o acumulado dos 12 meses encerrados em agosto para o setor público consolidado foi também deficitário, um déficit primário de 73,1 bilhões de reais, o que equivale a 0,7% do PIB, e ele se reduziu em relação ao mês anterior. E é claro, né, a gente viu que na comparação agosto com agosto teve uma melhora no setor público consolidado, então ele também reduz o resultado em 12 meses. Os 12 meses até julho tinham apresentado um déficit de 80,5 bilhões, algo como 0,77% do PIB, e agora se reduziu para um déficit de 73,1 bilhões, 0,7% do PIB, né? Então, depois da gente observar o resultado do setor público consolidado para essas três bases de formas de comparação, né, o mês de agosto, o acumulado no ano de janeiro a agosto, os últimos 12 meses, vamos passar para olhar com um pouquinho mais de detalhes os resultados primários desagregados por cada esfera de governo. Uma parte disso eu já adiantei, porque tinha que detalhar o impacto da operação do Campo de Marte, mas vamos tentar recapitular isso e dar algum detalhe adicional. Começando pelo governo central, né? No mês de agosto, o governo central teve um déficit de 26,1 bilhões e em agosto de 2022 tinha tido um déficit de 49,8, né? A melhora foi de 23,6 bilhões, que, como a gente já viu, é mais ou menos o mesmo resultado, é a mesma magnitude de resultado do que a operação do Campo de Marte, 23,9. Então, com isso, a gente vê que, excluindo essa operação, só para fins analíticos, a gente tem uma estabilidade do resultado do governo central. E essa estabilidade foi obtida porque houve uma redução, tanto nas receitas quanto nas despesas, né? Essas informações vêm do Tesouro Nacional, na divulgação que o Tesouro fez ontem, considerando em termos reais, na comparação de agosto de 23 com agosto de 22, houve uma queda de receita de 7,1%, principalmente devido às arrecadações com dividendos e participações em empresas estatais e em royalties. Royalties diretamente, mas dividendos também, né, ainda de uma forma indireta, ambas estão relacionadas aos preços internacionais de commodity menores, né? No caso das despesas, também houve uma redução, ou seja, houve uma redução tanto na receita quanto na despesa, o resultado primário ficou praticamente estável, né? No caso das despesas, a gente teve tanto redução nas despesas não recorrentes, né? E aí é óbvio, né? Você tem não só o Campo de Marte, mas vamos deixar ele de lado. A gente teve despesas eleitorais em agosto de 2022, que não se repetiram nesse ano. Nós tivemos ainda em agosto do ano passado algumas despesas extraordinárias relacionadas à Covid, que não se repetiram nesse ano. Nós tivemos também nas despesas de casamentos temporais, né?
que tornam mais difícil, né, ou no limite errada, a comparação do mês de agosto de 23 com agosto de 22. Neste ano de 23, a conta de precatórios foi paga pelo Tesouro Nacional em abril e maio, nesses meses. E no ano passado, em julho e agosto. Então, isso faz com que se reduza a despesa quando a gente olha agosto, mas fez aumentar a despesa quando olhava abril e maio. Então, no acumulado do ano, esses efeitos se anulam, mas eles acabam impactando o resultado mês a mês. Quando a gente olha as despesas recorrentes, teve um aumento em Bolsa Família e gastos com saúde, de tal forma que meio que reduziu o efeito dessas outras. Então, a gente teve um balanço entre receitas e despesas equivalente ao do ano passado, mas com ambas menores. Quando a gente passa para o resultado acumulado no ano de janeiro a agosto, o governo central teve um déficit primário de 101 bilhões de reais. Ele se compara a um superávit de 24 bilhões de reais de janeiro a agosto de 2022. E nessa base de comparação, então, a piora do resultado é de 124,9 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, o governo central também foi deficitário, um déficit de 70 bilhões de reais, o que dá 0,67% do PIB. E como nós vimos, houve uma redução em relação aos 12 meses acumulados até julho, que tinha um déficit de 93,6 bilhões. Né? Então, teve essa redução como expressão da redução, da melhora, né, do resultado do governo central no mês de agosto de 23, em relação a agosto de 22, pelas razões que a gente já viu. Passando para a esfera dos governos regionais, os governos regionais tiveram superávit em agosto, um pequeno superávit, 2,5 bilhões de reais, que se compara a um superávit de 18,5 bilhões de reais em agosto de 22. A gente já viu, né, a razão por trás daquele superávit de 18,5 bilhões em agosto do ano passado. Só o Campo de Marte representou 23,9, então, sem aquela transação, teria havido um déficit nas contas dos governos regionais em agosto do ano passado, que teria se transformado em superávit em agosto deste ano. Né? Se a gente tem relativamente menos informação para o consolidado dos governos regionais do que tem para o governo central, obviamente, mas é importante destacar que o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação dos estados, né, quando a gente olha a métrica que é usualmente divulgada, né, pelo Tesouro, uma meta a partir da comparação dos valores reais, o ICMS permaneceu estável em termos reais. Mas, se a gente olhar em termos nominais, que são os valores que nós estamos divulgando aqui, o que significa um crescimento. Né? Então, houve um crescimento de receitas dos estados que ajudam a explicar essa melhora no seu resultado quando a gente exclui a operação do Campo de Marte. Quando a gente passa para o resultado acumulado no ano, os governos regionais também estão superavitários, um superávit de 23,5 bilhões, mas um superávit menor do que no mesmo período do ano passado. De janeiro a agosto de 2022, houve um superávit de 90,8 bilhões na esfera dos governos regionais. Então, essa piora é de 67,2 bilhões de janeiro a agosto de 22 para janeiro a agosto de 23. A gente viu, né, que o Campo de Marte responde por 23,9 bilhões desse total. Então, se a gente fizer uma conta aproximada, a gente tem que dessa redução do superávit dos governos regionais de 67 bilhões, mais ou menos um terço disso é o efeito do Campo de Marte, que está no acumulado do ano passado e não está no acumulado deste ano. Por fim, quando a gente olha os últimos 12 meses, até agosto, os governos regionais tiveram um déficit primário de 2,3 bilhões de reais. E aí, acho que vale a pena chamar a atenção que esse déficit primário dos governos regionais nos últimos 12 meses é pequeno, algo como 0,02% do PIB, praticamente uma estabilidade, mas por essa métrica do resultado acumulado em 12 meses, esse é o primeiro déficit primário dos governos regionais desde agosto de 2015. Né? Então, de setembro de 2015 para cá, os governos regionais têm acumulado superávit primário nessa janela móvel de 12 meses, e a gente viu nos últimos meses esse resultado se reduzindo, ele se tornou
deficitário agora, num valor pequeno, mas é o primeiro déficit dos governos regionais desde agosto de 2015. Com isso, a gente encerra as informações previstas aqui para o resultado primário e podemos passar a analisar a conta de juros, né? A gente também vai usar as tabelas 1, 2 e 3, dependendo se é o resultado do mês, do acumulado no ano e nos 12 meses. Só lembrando que os juros nominais que são incorporados à dívida líquida do setor público são aqueles juros apurados por competência. Então, eles são apurados diariamente a partir dos indexadores da dívida e esse acúmulo dos dados diários é que vão levar ao resultado do mês. Isso é importante. Numa das métricas que a gente vai analisar, tem diferenças entre dias úteis, isso impacta o resultado. Os juros nominais alcançaram 83,7 bilhões de reais em agosto, e esse valor se compara com 35,6 bilhões em agosto de 2022 e 46,1 bilhões em julho de 2023, o mês anterior. Começando pela comparação interanual, para passar de 35,6 bilhões em agosto de 22 para 83,7 bilhões em agosto de 2023, ou seja, mais do que dobrar, né? Isso, como eu destaco todas as vezes, é o efeito dos swaps, né? Isso porque a gente tem uma conta compilada por competência, né? Os juros vão sendo acumulados diariamente a partir da métrica de referência. Isso deveria nos indicar uma conta de juros que tivesse uma tendência, nesse caso, uma tendência de crescimento dos seus valores nominais, mas exatamente por ser compilado por competência, sem grandes variações, né? Essas grandes variações, quando ocorrem, por exemplo, dobrar a conta de um mês para o mesmo mês no ano seguinte, elas decorrem dos swaps, né? Os swaps do Banco Central são aquelas operações em que o Banco Central, com os players de mercado, troca taxa de câmbio por taxa de juros e pode ter ganhos e perdas maiores de um mês para o outro. Nesse caso, o resultado quando a gente faz essa comparação interanual, em agosto de 2022, o Banco Central teve um ganho com swaps de 11,3 bilhões. Em agosto de 2023, houve uma perda de 10,5 bilhões. Ou seja, o que acontece aí? Quando o Banco Central tem um ganho com swaps, significa que os participantes de mercado que estavam na outra ponta dessa operação fizeram pagamentos ao Banco Central. Esses pagamentos são apropriados nas estatísticas fiscais como receitas de juros. Então, em agosto do ano passado, teve ganho de 11,3 bilhões, ou seja, receitas adicionais de juros de 11,3 bilhões, e diminuiu, portanto, a conta de juros líquidos. Neste agosto de 2023, foi o contrário. Houve uma perda de 10,5 bilhões com swap, provocado pela desvalorização cambial, e essa perda significa uma despesa com juros. Então, só por conta de swaps, houve ganho de 11,3 bilhões em agosto do ano passado, perda de 10,5 bilhões em agosto deste ano, né? Então, como elas funcionaram em sentidos opostos, né? Na comparação, a gente pode dizer que praticamente 22 bilhões de reais dessa piora, de 35,6 para 83,7, foi causado pelos swaps. Só que quando a gente exclui os swaps, permaneceu o crescimento da conta de juros, né? E aí, no caso, o crescimento da conta de juros é decorrido, em primeiro lugar, do próprio aumento do estoque da dívida, ou seja, tem um estoque maior sobre o qual incide juros, e, em segundo lugar, a gente tem que olhar os indexadores da dívida. Os dois principais indexadores é a taxa Selic e a taxa de inflação. A taxa Selic, agosto de 23 contra agosto de 22, ela diminuiu ligeiramente, enquanto a taxa de inflação cresceu. Então, nesse caso, excluindo os swaps, nós podemos dizer que o aumento da taxa de inflação foi responsável por essa conta de juros. Quando a gente faz a comparação de julho com agosto, a comparação com o mês imediatamente anterior, a gente vê passar de 46,1 para 83,7. Esse aumento também foi influenciado pelas operações de swap. Neste caso, em julho, houve um ganho com swaps de 15,6 bilhões, que se tornou, como eu já disse, uma perda de 10,5 bilhões em agosto, né? Então, assim, é algo como 26 bilhões dessa diferença, explicado
pelas operações de swap, na passagem de julho para agosto. Também teve, nesse caso, uma elevação do IPCA, mas aqui a gente tem que destacar que agosto teve 2 dias úteis a mais do que julho, e isso é uma diferença relevante, né? Um mês tipicamente tem por volta de 20, 22 dias úteis, 2 dias úteis a mais pode ser 10% do resultado. Bom, no acumulado no ano, de janeiro até agosto, os juros nominais somaram 467 bilhões de reais e também tiveram uma elevação de 364 bilhões, tiveram uma elevação em comparação aos 364,2 bilhões do mesmo período do ano passado. Em 12 meses, né, esse percentual, quando a gente olha os juros como percentual do PIB, eles atingiram 6,6% e também tiveram um crescimento. Quando a gente soma, quando a gente considera tanto o resultado primário quanto o resultado dos juros nominais, isso significa o resultado nominal das contas públicas, que é o conceito mais amplo de avaliação dos fluxos fiscais. Esse resultado nominal foi deficitário e nos últimos 12 meses o déficit nominal do setor público consolidado atingiu 7,3% do PIB. Isso foi uma elevação de 0,35 ponto percentual em relação ao mês anterior. Quando a gente olha os resultados, isso foi causado principalmente pelo desempenho da conta de juros. Este déficit nominal de 7,3% do PIB, ele é o maior nessa base de comparação desde maio de 2021. Em maio de 2021, o resultado nominal das contas públicas, acumuladas em 12 meses, foi deficitário em 8,83% do PIB. Bom, e com isso eu termino os fluxos fiscais, passo agora brevemente para apresentar os resultados da dívida pública, no conceito líquido e no conceito bruto. A dívida líquida do setor público consolidado está na tabela 4. Na tabela 4, vocês podem ver que em agosto a dívida líquida representou 59,9% do PIB e houve uma elevação de 0,3 ponto percentual no mês. Acho que é importante destacar que esse crescimento da dívida líquida aconteceu mesmo com a desvalorização cambial. Ou seja, quando há desvalorização cambial, como os ativos em moeda estrangeira do setor público, que são basicamente as reservas internacionais, são maiores do que os passivos em moeda estrangeira, a gente tem, com a desvalorização cambial, uma redução da dívida líquida. Exatamente porque as reservas passam a ter representar uma maior quantidade de reais. Então, houve uma desvalorização cambial em agosto, na comparação com julho, e a gente teve um crescimento no mês da dívida líquida, ou seja, o déficit nominal, né, do mês, na comparação com o mês anterior, esse crescimento do déficit nominal superou o impacto da desvalorização cambial. Então, repetindo, a dívida líquida atingiu 59,9% do PIB, elevou-se 0,3 ponto percentual no mês, e com essa elevação, esse resultado da dívida líquida do setor público de agosto é o maior desde dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, a dívida líquida estava em 61,4% do PIB. A trajetória da dívida bruta do governo geral também foi similar, né? Ela teve um crescimento de 0,4 ponto percentual do PIB agora em agosto, na comparação com julho, e ela atingiu 74,4% do PIB. Esses 74,4% do PIB são os maiores desde outubro de 2022, ou seja, menos de um ano atrás. Em outubro de 2022, esse resultado estava em 74,9% do PIB. Com essas informações, eu encerro aqui os aspectos que eu tinha planejado trazer para vocês hoje. Devolvo a palavra para a Ivone, para ela organizar as perguntas que vocês eventualmente têm. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui, que a gente libera o microfone. Assim que eu liberar o microfone, vai aparecer um pop-up para você aí, é só dar OK para iniciar a pergunta. Importante que vocês se apresentem com o nome e o veículo que representam. Eu estou abrindo aqui o microfone para Idiana. Oi, Diana, bom dia.
Bom dia, Tudo bem? tudo bem. Obrigada. Eu só queria uma explicação técnica, como o BC é o órgão oficial de estatísticas, eu queria uma explicação de por que hoje, do ponto de vista técnico, o Banco Central considera todos os precatórios como despesa primária. Obrigada. Opa, não. Bom, as despesas com precatórios são despesas primárias pela natureza econômica da transação que originou essa despesa de precatórios, né? E essa classificação é feita pelo Banco Central desde que nós começamos a publicar nossas estatísticas fiscais. Ivone? Obrigada, Fernando. Só vou checar se a Diana ainda tem alguma dúvida. Oi, Diana, você tem dúvida ainda? Não, só para checar, então, como a despesa que originou, ela é primária, então os encargos seguem essa classificação, né? Sim, nesse caso, sim. Tá bem. Lembrando que basta acionar a mãozinha que eu abro o microfone. Fernando, eu estou olhando aqui, parece que não temos mais perguntas. Deixa eu só checar se chegou alguma pergunta por escrito. Às vezes, se alguém tiver algum problema no microfone, é só nos avisar aqui que eu abro também. Pode mandar por escrito. Ah, aguardar mais um minutinho. Expor assim uma mãozinha da Diana, depois sai. Então, eu não sei se ela está com problema. E, Diana, você ainda tem perguntas a fazer? Acho que sim. Ah, pois não. Era só Oi. para desculpa, era só para perguntar desde quando o Fernando falou, né? Desde quando começamos a publicar as estatísticas, como eu não estou aqui todo mês, né? Quando que vocês começaram? Ah, pois não. As primeiras publicações das estatísticas fiscais do Banco Central foram de 91. Começaram em 1991. Mas a série de estatísticas que está disponível hoje, se você entrar no site do Banco Central e fizer download das estatísticas ou consultas, elas começam em dezembro de 2001. Então, você pode usar qualquer uma das duas referências, né? A gente pode dizer, olha, as séries na metodologia atual existem as séries que você pode consultar desde 2001. Mas nesse caso específico não houve mudança, então você pode dizer que é desde 91, mas talvez seja mais difícil achar essa série, então você preferir. Mas desde 91 o critério é considerar primário. Sim. Perfeito. Fernando, não temos mais perguntas aqui. Acredito que podemos encerrar. Você tem mais alguma observação a fazer? Não, é só agradecer a todos vocês pela participação nas coletivas desta semana, né? Do setor externo e do crédito foram feitas pelo chefe adjunto do Destat, o Renato Baldini, e essa agora de fiscal encerra a série. Agradecer a todos, desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e nos vemos no final do mês que vem para nova rodada de coletivas estatísticas. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Só respondendo uma pergunta aqui da Cristiane, da CNN, a gravação ficará disponível no canal do BC no YouTube. Ela subirá daqui a pouco, tá? Não é imediatamente, mas daqui a pouco ela estará lá no ar. Obrigada, Fernando. Bom final de semana a todos. Vocês também. Até mais.